que é o que a gente montou lá, que é justamente a estrutura de governança da Coordenadoria de Licitações e Contratos, que foi criada em 2018 lá no TCE. Então, como eu falei, olha, nós montamos essa coordenadoria com 4 núcleos. Tá? Primeiro núcleo, núcleo de planejamento das contratações, núcleo de pesquisa de preços, núcleo de editais e contratos, núcleo de gestão e controle. E aí, então, a gente tem aqui as competências de cada núcleo. Né? Então, olha, para que serve o núcleo de planejamento? Auxiliar as unidades requisitantes. Lembra que eu falei ontem? A unidade requisitante aqui identificou a necessidade. Então, ela precisa fazer uma contratação para suprir a necessidade dela. Mas não necessariamente essas pessoas da unidade requisitante conhecem de 8666 ou de 14.133, sabem a melhor forma de escrever isso para colocar num formato licitável. Então, a gente disponibiliza um núcleo para auxiliar as unidades requisitantes. Esse núcleo também, muitas vezes a unidade requisitante não pede auxílio lá, ela já faz o planejamento e já manda. Então, quando o processo não passou pelo núcleo de planejamento, né, não teve o auxílio, chega no núcleo na Coordenadoria de Licitações e Contratos, a gente passa para esse núcleo, e esse núcleo é que vai receber e analisar os instrumentos de planejamento. Porque se tiver algum problema no estudo técnico preliminar ou no termo de referência, a gente chama a unidade requisitante para conversar, para ajustar. E aí outro ponto importante, que eu tive muitos embates quando eu trabalhei no Ministério Público, tive muitos embates quando eu trabalhei nas licitações do TCE. Muitas vezes, né, eu trabalho com licitação, a unidade requisitante, às vezes, não entende que... Parece que eu estou querendo atravancar o trabalho, né, quando, na verdade, eu quero ajudar para que as coisas saiam da melhor forma possível. Então, essa comunicação ela tem que ser muito boa. Né? Eu poderia, né, simplesmente aqui, receber e analisar estudo técnico preliminar e termo de referência e fazer um parecer no processo, falar, está errado isso, está errado isso, está errado isso, corrija. Olha que coisa horrível, não é? Vai criar um clima, né? Então, o que eu faço? Não está muito adequado? Chama o setor, vamos fazer uma reunião? Olha só, a gente analisou aqui, pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo ali, o que você acha disso? Olha como é que é a mudança de perfil, né? Olha como é que muda, como é que a coisa vai mais suave. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava lá na Coordenadoria de Licitações e a secretária de sessões plenárias lá do TCE, ela me encontrou, né, até amiga minha, ela me encontrou no hall lá, falou, Eduardo, eu preciso comprar 10 fones de ouvido para o pessoal da taquigrafia. Tem como fazer com urgência para mim? Eu falei, tem. Aí eu falei para ela, olha, faz o termo de referência, se quiser até te mando o modelo do termo de referência, você prepara o termo de referência e me manda, que a gente já faz com urgência a contratação. Não, Eduardo, mas não sou eu que tenho que fazer termo de referência. Você que é licitação, eu não sei nada de termo de referência. Eu quero 10 fones de ouvido. Olha como é que o negócio já ficou. Né? Aí eu falei, eu tenho 2 opções. Puxar a norma, o ato normativo do TCE sobre pregão, que ele fala que a competência para fazer o termo de referência é da unidade requisitante, é esfregar assim, né? Como a gente fala, esfregar assim para ela, você que tem que fazer ponto final. Olha que coisa... Né? Ou simplesmente, poxa, deixa eu te explicar o porquê que é necessário que você faça. Eu não sei nada de taquigrafia. Se você pede para eu fazer o termo de referência para suprir a necessidade que é sua, um fone de ouvido de celular serve? Porque eu não sei especificar um fone de ouvido para quem faz taquigrafia. Então, é por isso que quem tem que especificar quem é? A unidade requisitante. Perceberam? Só que a unidade requisitante sabe de taquigrafia, mas não sabe de licitações. Por isso que eu preciso de um trabalho conjunto. Por isso que o governo federal, na Instrução Normativa 05 de 2017, ele fez o quê? Equipe de planejamento. Equipe multidisciplinar de planejamento. Para eu ter pessoas com diferentes conhecimentos, para uma auxiliar a outra, para o planejamento ser mais consistente e eu melhorar a eficiência das minhas contratações. Tá? Sim. Então, muitas vezes a unidade requisitante, como eu falei, né, ela sabe muito do negócio dela ali. Né? Olha, o pessoal da comunicação social sabe muito de comunicação social, mas sabe muito pouco sobre licitação.
transporte, e por aí vai. Claro que o pessoal que trabalha na administração pública há mais tempo vai pegando, né? Vai pegando expertise também, como fazer um TR. Eu tenho lá no TCE engenheiros que sabem tudo de licitações, já estão há 20 anos trabalhando com isso. Isso demora um tempo, mas o pessoal vai assimilando. Mas se eu puder, né, colocar para trabalhar em conjunto pessoas da atividade, né, da unidade requisitante, juntamente com pessoas da atividade de compras, isso vai facilitar demais o processo, né? Você falou uma coisa aí do pregão presencial, pregão eletrônico, né? Por que hoje a gente tem que dar preferência ao pregão eletrônico? Hoje não, já tem alguns anos isso, né? Eu tenho casos práticos assim que mostram claramente. Eu falei para vocês que nós fizemos licitação de contrato de limpeza lá no TCE, né? Não falei? Eu tinha um contrato que já estava há 5 anos, ele foi licitado em 2013, foi até 2018. Então, em 2013 eu não estava no TCE, tá? 2013 eu não estava nem no TCE, estava no MP. Aí, quando eu cheguei lá no TCE em 2017, já estava no finalzinho desse contrato, no último ciclo do contrato. Então, em 2018, a gente planejou e executou a licitação de limpeza para dar continuidade. Em 2018, fizemos um pregão eletrônico. Em 2013, tinha sido um pregão presencial. Diferença de um para outro, não é? No pregão de 2013, que foi presencial, apareceram 6 empresas. No pregão eletrônico de 2018, apareceram 47 empresas. O que isso significa? Maior competitividade. Consequentemente, provavelmente, uma proposta mais vantajosa para a administração. Lá em 2013, a gente obteve uma redução de 6% entre o preço que foi estimado e o preço efetivamente contratado. Agora, em 2018, com 47 empresas, essa redução foi na faixa de 11%, se não me engano. Então, uma redução substancial, né? Então, assim, o eletrônico, ele dá maior transparência, né? A gente consegue dar maior publicidade, ele aumenta a oportunidade de negócios, porque, por exemplo, se eu faço um presencial lá no Rio de Janeiro, dificilmente uma empresa do Tocantins vai participar, concordam? Dificilmente uma empresa do Tocantins vai participar. O cara vai ter que pagar uma passagem aérea para mandar alguém lá para o Rio de Janeiro para tentar ganhar uma licitação, não é? Agora, se eu faço eletrônico, a empresa do Tocantins vai entrar no sistema e vai participar normalmente. Então, eu aumento a oportunidade de negócios para empresas do Brasil inteiro. Consequentemente, amplio a competitividade, o que me faz ter uma disputa mais acirrada e provavelmente encontrar uma melhor proposta. Mas tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é que, muitas vezes, as empresas fazem o quê? Mergulham o preço para tentar ganhar. Né? Mergulham demais. Aí a gente tem a preocupação com aquilo que eu mostrei para vocês ontem, que está na nova lei, artigo 11. Eu tenho que me preocupar com a inexecuibilidade do preço também. É o outro lado da moeda. Porque, como eu disse para vocês, não adianta eu contratar uma empresa com preço lá no chão, se essa empresa não vai conseguir entregar o objeto com qualidade, se essa empresa vai ficar, ao longo do contrato, enchendo o nosso saco para reajuste, revisão, uma repactuação, seja lá o que for, né? E sem ter direito, né? Então, assim, eu sei que tem muitos gestores e fiscais de contratos aqui, vocês devem passar por isso, né? As empresas o tempo todo, ainda mais agora que a inflação está, né, com 2 dígitos, a coisa está mais crise pós-pandemia, não, que a gente está no meio da pandemia ainda, né? Mas essa crise que a gente está vivendo, as empresas já ganham a licitação e já entram, um mês depois, já entram com pedido de revisão de preços, reequilíbrio econômico-financeiro, né? Por quê? Porque a empresa, para ganhar a licitação, ela mergulhou o preço. Aí ela acha o seguinte, não, eu vou mergulhar o preço para ganhar, porque depois eu entro com um pedido no órgão, o órgão vai aceitar. Eu boto a culpa na inflação, boto a culpa nisso, boto a culpa na pandemia. Né? Por que acontece isso? Porque tem órgão que aceita. Pior isso, tem órgão que aceita. Tem órgão que vai lá e aceita o reequilíbrio econômico-financeiro, mesmo sem a empresa ter direito. Tá? Aqui no nosso curso a gente vai falar também sobre isso, reequilíbrio, revisão, mais tarde. Tá? Então, eu só estou fazendo esse apanhado para trazer algo mais prático para vocês do que eu entendo
que a lei está querendo dizer, a lei nova, que é a estruturação dos nossos setores de compra, né? Buscando aqui mostrar para vocês a importância disso. Outra coisa que a gente viu ontem é o plano anual de aquisição, o plano anual de contratações, que lá no TCE a gente chamou de PAA na época, plano anual de aquisições. O que é o plano anual de aquisições ou de contratações? Eu estou num determinado ano, levanto as necessidades de contratação para o exercício seguinte. É o PAC que eu mostrei para vocês ontem. Então, isso é muito importante. Então, voltando aqui a esse ponto que eu falei do mapeamento de processos lá no TCE. Nós mapeamos os processos e verificamos que a gente leva 6 meses, em média, para contratar, desde o momento que abre o processo até homologada a licitação. Então, se eu sei que eu levo 6 meses, em média, se no meu plano anual de contratações, não é, em 2021, eu estabeleci que em 2022 eu preciso contratar o serviço de limpeza em agosto, eu preciso abrir esse processo com pelo menos 6 meses de antecedência. Pelo menos 6 meses de antecedência, porque eu sei que essa é a média que eu levo para contratar. Se eu atrasar um pouquinho isso, eu já sei que eu não vou conseguir concluir a contratação a tempo. Vou ter que tomar alguma outra medida. Não é? Então, é para isso que serve todo o mapeamento de processo, toda essa estruturação. Como eu falei para vocês, lá a gente tem um núcleo específico, assim como vocês têm aqui, lá a gente tem um núcleo específico de pesquisa de preços, mas é esse núcleo também que faz as contratações diretas, né? Porque às vezes acontece o seguinte, olha, a gente faz todo o planejamento da contratação, vai para a pesquisa de preços, chega lá na pesquisa de preços, opa, R$15 mil, R$15 mil está dentro da dispensa por valor no 8666, não está? Está 17.600? Então, ali mesmo, no setor de pesquisa de preços, eles já vão providenciar ali a contratação direta por dispensa pelo valor. Então, esse setor fica responsável pelas pesquisas de preços, elaboração das planilhas orçamentárias e também execução das contratações diretas. Quando é objeto de licitação, aí esse processo sai do núcleo de pesquisa de preços e vai para esse núcleo aqui para elaboração do quê? Das minutas de editais, de contratos e das atas de registro de preços. Eles fazem as minutas vão para a aprovação da assessoria jurídica, né, porque é obrigatório por lei, a assessoria jurídica aprova, se não aprovar ela vai pedir alguns ajustes, volta para cá, faz os ajustes, aprova definitivamente, e aí eles fazem as versões finais para inclusão no sistema, geralmente a gente faz pregão eletrônico lá. E a gente precisa de um núcleo para controlar tudo isso. Quem é que vai mapear processo? Quem é que vai fazer checklist? Quem é que vai atualizar modelos? Precisa de uma estrutura ali para segurar, para sustentar tudo isso. Núcleo de gestão e controle. Faz a triagem e distribuição dos processos, controla os prazos, atualiza e mantém modelos de informações e de minutas, revisa as atividades realizadas pela coordenadoria, elabora os relatórios trimestrais, anuais e de gestão, responsável também pela medição dos indicadores de desempenho. Tá? Então, é a parte administrativa da coordenadoria. Tá? Então, só quis mostrar isso aí, antes de a gente entrar no conteúdo da lei. Por quê? Porque é isso que a nova lei está tentando dizer para a gente precisa melhorar a nossa estrutura de contratações públicas, a gente precisa criar uma estrutura de governança. Bacana, pessoal? Tranquilo? Deu para todo mundo acompanhar? Tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse PowerPoint aqui e vou colocar o outro, que é para a gente continuar de onde nós paramos ontem. Que é justamente aqui. Então, vamos lá. Então, lembrando, a gente está percorrendo aí, a nova lei, mas não artigo por artigo. E eu estou tentando mostrar para vocês na forma como as coisas, na ordem, como as coisas acontecem na prática. Estamos falando da fase de planejamento. E falando na fase de planejamento, nós falamos ontem sobre o PAC, ETP, termo de referência, gestão de riscos, não é? Falamos sobre tudo isso. Estamos na elaboração do edital, porque o edital também é elaborado onde? Na fase de planejamento. Certo? E para elaborar o edital, eu preciso definir qual vai ser a modalidade licitatória, e nós vimos ontem as modalidades licitatórias. Se lembram das modalidades da nova lei? A nova lei não tem convite e não tem tomada de preço. Então, a nova lei tem o quê? Pregão
concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Você lembra que a gente viu ontem? A gente terminou ontem a aula falando dessas modalidades. Mas na hora de eu fazer o edital, eu não tenho que me preocupar tão somente com as modalidades licitatórias. Eu preciso definir também, olha, os critérios de julgamento. E aí vem uma diferença importante em relação à 8666. A 8666, ela tem 4, mas ela lá não chama de critério de julgamento, ela chama de tipos de licitação. Então, tem uma mudança de nomenclatura da lei antiga para a lei nova. Enquanto na 8666, nós temos, se não me engano, no artigo 45, 4 tipos de licitação. Quais são os tipos de licitação da 8666? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. Não é isso? São os 4 tipos de licitação da 8666. Quando a gente vem para a nova lei, muda a nomenclatura, não é mais tipo de licitação, não existe na nova lei essa nomenclatura tipo de licitação. Agora nós chamamos de critérios de julgamento. E nós temos quantos critérios de julgamento? Temos 6 critérios de julgamento. Então, olha, o julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Menor preço, a gente já está acostumado. Maior desconto. Na prática, tem muito órgão público que já adota o maior desconto, apesar de não estar contemplado na 8666. Na verdade, o que o pessoal faz? Maior desconto é como se estivesse contratando pelo menor preço. Quem dá o maior desconto está dando o menor preço. Então, o pessoal utilizava dessa forma. Agora está expresso na lei, né? Então, menor preço, maior desconto. Terceiro, melhor técnica ou conteúdo artístico. Quarto, que a gente já conhece, técnica e preço. Quinto, também a gente já conhece, maior lance, que é específico para o leilão. E eu diria para vocês que a novidade aqui mesmo é esse último aqui, chamado maior retorno econômico. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aí. Cada um desses critérios, que esses critérios são bem importantes. Vocês se lembram que ontem eu falei, né, que o pregão, concorrência estão muito parecidos? Ficou muito, até brinquei, né? Olha, a concorrência foi apregoada, e eu disse para vocês, olha, a ideia inicial da lei não era nem ter modalidade, é chamar de licitação, e o que definiria, o que distinguiria uma licitação da outra seria o quê? O critério de julgamento. Então, isso aqui é muito importante. Como é que nós vamos avaliar, comparar e classificar as propostas? Isso é o critério de julgamento. E aí, então, vamos começar pelo menor preço ou maior desconto, que são muito parecidos, né? O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital. Então, vamos parar aqui. Um dos problemas que nós temos na 8666 é o tal do menor preço. Porque na 8666, acabei de falar, primeiro tipo de licitação, menor preço. Se a gente fizer uma estatística agora das licitações realizadas no Brasil inteiro, mais de 90%, mais de 95% das licitações são realizadas no menor preço. Aí o gestor público, ele equivocadamente, ele interpreta como se tivesse que esquecer tudo, só olhasse o quê? O preço, só buscasse o menor preço. E eu costumo dizer que esse talvez seja o grande equívoco do administrador público. Esquecer tudo e olhar só o preço. Então, a lei nova, ela mantém a nomenclatura menor preço. Está ali, critério de julgamento menor preço. Só que ela diz, olha, só que para você adotar esse critério de julgamento menor preço, você tem que observar o menor dispêndio para a administração pública. Olha que interessante. Quando a gente fala de quando a lei dispõe menor dispêndio, já dá para entender que tem a ver com o ciclo de vida do objeto, perceberam? Porque menor dispêndio não é só o que eu vou despender na hora de comprar, é que eu vou despender ao longo da utilização daquele objeto. E aí ela coloca ali, só que vocês não podem esquecer de quê? Dos parâmetros mínimos de qualidade. Então, o fato de nós utilizarmos o critério de julgamento menor preço não significa que eu vou buscar apenas preço.
eu vou olhar o menor dispêndio, a solução que vai apresentar o menor dispêndio ao longo do ciclo de vida do objeto, sem esquecer os parâmetros de qualidade. Aí eu me pergunto, mas onde estarão os parâmetros de qualidade? No termo de referência ou no projeto básico? Aí a gente vai pensar, se você fez naquele modelo antigo, que é pegar o TR do vizinho, dar uma ajustada e mandar para frente, certamente você não colocou os devidos parâmetros de qualidade. Se você não colocou os parâmetros de qualidade, o pregoeiro, o agente de contratação vão deixar passar qualquer proposta, porque eles não têm filtro. Todo mundo acompanhou? Se eu não tenho os parâmetros de qualidade no meu termo de referência ou no projeto básico, quando o pregoeiro ou agente de contratação pegar a proposta de uma empresa, ele vai comparar com o quê? Com o termo de referência. Mas se o termo de referência não diz quase nada, qualquer proposta vai entrar, qualquer proposta vai passar. É por isso que eu acabo contratando mal. Aí eu acabo contratando apenas pelo preço, porque eu não coloquei parâmetros mínimos de qualidade. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do planejamento para o sucesso da contratação. Eu preciso melhorar o meu termo de referência. Como é que eu melhoro o meu termo de referência? A gente viu ontem, fazendo um bom estudo técnico preliminar. Todo mundo acompanhando? Tá? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, importantíssimo a gente falar que critério de julgamento menor preço não significa esquecer qualidade. Aí vamos lá, o que vai acontecer? Você tem uma especificação do seu termo de referência. Tá? Aquela especificação que está no seu termo de referência já é suficiente para atender a sua necessidade, concorda? Se você precisasse de mais, você teria que colocar mais no TR. Então, se você colocou aquela especificação, é porque você está dizendo o seguinte, olha, essa especificação atende a minha necessidade, ponto. Beleza. Chegou na licitação, então, chegaram duas empresas com duas propostas. Se for um pregão, por exemplo, o que vai acontecer no pregão? Etapa competitiva, fase de lance, certo? Fase de lance, acabada a fase de lance, eu teria uma ordem de classificação e, então, eu tenho a empresa mais bem classificada. Eu só vou examinar a proposta de quem? Da empresa mais bem classificada, que é aquela que apresentou o menor preço. Aí eu vou pegar a empresa que apresentou o menor preço e vou fazer o que a gente chama de análise da conformidade. Eu vou pegar a proposta dela e vou verificar se qualitativamente ela atende a todos aqueles parâmetros de qualidade que eu coloquei no TR. Tá? Então, se ela colocou lá a lâmpada assim, assado, do jeitinho que está lá no TR, e se ela colocou lá que a lâmpada dela tem tantas 1000 horas de... Se ela atende a todos os requisitos, acabou. Significa que eu aceitei a proposta dela. A proposta dela está de acordo com... Então, eu não vou nem olhar a proposta da segunda colocada. Tá? Aí você me pergunta, e se eu olhasse a proposta da segunda colocada e visse que a proposta da segunda colocada tem uma qualidade ainda melhor? Não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque eu vou contratar com base na especificação que eu coloquei. Tá? Se eu quisesse algo, se eu precisasse de algo melhor, eu teria que ter colocado algo melhor no meu TR. Aí eu desclassificaria a primeira, porque ela não teria me atendido. Deu para entender a lógica? Isso aí... Não, olha só. Isso aí que você colocou não tem que ser visto na licitação. Isso aí que você colocou tem que ser visto aonde? No estudo técnico preliminar. Isso aí que você colocou, não, mas tem uma qualidade melhor, que vai atender melhor a administração, vai ser melhor para a administração. Então, você vai ver isso no estudo técnico preliminar, e aí você vai descrever isso que é melhor aonde? No termo de referência. E aí, então, se chegar uma proposta com algo que não atenda aquilo que é melhor, a proposta está fora. Essa é a ideia. Tá? O pessoal sempre pergunta, é responsabilidade do pregoeiro selecionar a proposta mais vantajosa? É só do pregoeiro essa responsabilidade? Não. A escolha da solução mais vantajosa, ela começa lá atrás, no planejamento. Ela começa no estudo técnico preliminar.
Então, quando eu chego lá no ETP, que eu mostrei para vocês, olha, mostrei para vocês ontem, no exemplo que eu dei, eu vi 3 soluções de transporte: comprar carro, alugar carro, transporte por aplicativo. Eu só cheguei a comparar essas 3 soluções e cheguei à conclusão que o transporte por aplicativo era melhor. Por quê? Porque eu fiz um ETP. Se eu não tivesse feito o STP, sabe o que aconteceria? Provavelmente a gente teria comprado carros. Tá? Aí eu pergunto para vocês, se eu coloquei no TR que vai ser compra do carro, o que o pregoeiro vai selecionar? A melhor proposta para comprar carro. Mas será que comprar carro é a melhor solução para a administração? Eis a questão. Aí não é a decisão do pregoeiro. Aí foi a decisão de quem fez o planejamento da contratação. Todo mundo acompanhou? Pessoal, é uma mudança mesmo. Às vezes é até difícil de a gente visualizar um pouco, mas é uma mudança de paradigma nas contratações. Já ouviram falar em economicidade? Economicidade, princípio da economicidade? Então, eu era assessor de controle da economicidade do Ministério Público lá do Rio. Aí, quando eu cheguei lá no Ministério Público, imagina, tinha uns caras lá que já estavam há 20 anos no Ministério Público, eu cheguei em 2006, novo, aí cheguei lá no Ministério Público, primeiro processo da engenharia que veio, eu critiquei o projeto básico. Aí fiz um parecer tal e devolvi, precisa acertar isso aqui. O engenheiro botou o processo, o diretor de engenharia botou o processo debaixo do braço, foi lá na sala. Quem que você está pensando que você é? Eu estou aqui há 20 anos, você tem que olhar só preço, porque economicidade é só preço. E aí é que está o erro. Economicidade não é somente preço. Tá? Então, assim, a gente ministra curso de economicidade lá na escola do TCE. Aí o pessoal, às vezes, dá para analisar a economicidade desse processo? Na verdade, o cara quer que eu analise o preço. Preço é uma coisa, economicidade é outra. Então, esse exemplo que eu acabei de dar. Chegou na mão do pregoeiro um edital que era para comprar carro, certo? Ele foi lá, fez a pregão, apareceram 50 empresas, o preço estimado do carro era, sei lá, 80 mil, ele conseguiu uma proposta por 65 mil. Pô, maravilhoso, né? Não parece que está maravilhoso? Maravilhoso. O pregoeiro fez a parte dele? Fez. Conseguiu uma proposta com um carro que atende às especificações do TR por um preço ótimo. Aí a minha pergunta é, essa contratação observou o princípio da economicidade? Não sei. Será que a compra do carro é a melhor solução para a administração? Eu só consigo fazer uma análise da economicidade se eu analisar o estudo técnico preliminar. Estudo que me comprove que a compra do carro seria mais benéfica. Nesse caso, provavelmente não, porque a compra do carro vai trazer uma série de dispêndios ao longo do ciclo de vida. Eu vou ter que contratar seguro, IPVA, motorista, garagem, olha quanta coisa, quanto custo que eu vou ter. Então, não observou o princípio da economicidade. Todo mundo enxergou isso? Tá? Então, assim, é uma mudança mesmo. E eu só vou melhorar a minha contratação pública se eu fizer o estudo técnico preliminar. Estou chato, não estou? Mas é para ser chato mesmo. Eu preciso fazer o estudo técnico preliminar. Se eu não fizer, eu não vou conseguir atender ao que a lei está preceituando para a gente. Tá? Deu para esclarecer a questão? Deu? Aí vamos lá, então. Ih, alguma coisa saiu errada aí no slide, mas tudo bem. Eu tenho que olhar o ciclo de vida do objeto para poder encontrar a melhor relação custo-benefício. E a gente está falando muito disso, né? Isso lá fora já é feito, já é bem feito, né? Em vários países. Então, lá fora, é muito chamado, essa análise de relação custo-benefício, que a gente começa a fazer por meio do estudo técnico preliminar, lá fora é chamada de Best Value for Money, ou valor por dinheiro. O que significa isso? Para o meu dinheiro público, o dinheiro público que eu vou aplicar nessa contratação, eu quero gerar o maior valor. Não é? Então, aquilo que eu disse para vocês ontem também, a licitação é uma atividade meio. Para que eu faço uma licitação? Para abastecer o meu órgão público. E por que eu abasteço o meu órgão público? Porque esse órgão público ele tem que prestar um serviço para a sociedade, tem que entregar um serviço para a sociedade. Não é?
E aí vem a diferença entre preço e valor. Quando eu falo do curso de formação de preço, eu gosto muito de falar a diferença entre preço e valor. Eu quero, na licitação, pagar um preço justo por um objeto que vai atender à minha necessidade, para que eu possa prestar um serviço à sociedade e gerar maior valor para a sociedade. É isso que eu quero. O valor é subjetivo, o preço não, o preço é objetivo, o preço está lá em reais. Não é? Valor não, valor é a forma como a sociedade percebe a atuação do Ministério Público. Então, vou dar um exemplo clássico. Lá no Rio de Janeiro, não sei como é que é aqui, mas lá no Rio de Janeiro, a sociedade percebe muito mais valor no Ministério Público do que no Tribunal de Contas. Fato. Não é? Então, assim, sempre que sai uma coisa positiva, é o Ministério Público que está entregando. Quando sai uma coisa negativa, é o Tribunal de Contas. Por que isso? Ou está trabalhando mal, ou a comunicação não está muito boa, mas, infelizmente, acontece isso. Se você fizer uma votação lá no Rio de Janeiro, tem gente que nem sabe o que o Tribunal de Contas faz. O Ministério Público toda hora está saindo lá na mídia. Olha, o Ministério Público fez uma ação assim, o GAECO fez isso, não sei quem fez aquilo, desvendou isso. Né? Então, assim, ele entrega um serviço. Não estou falando que o tribunal não entrega, mas, de repente, não está demonstrando ali para a sociedade, não está fazendo a sociedade perceber o valor do seu trabalho. Entendeu? Então, essa é a diferença entre preço e valor. Então, estou falando tudo isso por quê? Porque a gente que trabalha com contratações públicas, nós temos que melhorar nosso processo de contratação para abastecer o Ministério Público para que o Ministério Público possa fazer sua atividade finalística com mais qualidade. Essa é a verdade. E o Ministério Público fazendo a atividade finalística com maior qualidade, a sociedade vai perceber positivamente, vai ter um valor maior para a sociedade. Isso é bom para todo mundo, né? É bom para a sociedade, é bom para o Ministério Público, é bom para os servidores e membros do Ministério Público, concordam? Porque isso só vai enaltecer, né, o trabalho do MP. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Licitações e contratos não estão isolados, não. Fazem parte do todo. Tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais em ciclo de vida do objeto, Lei 12.305 de 2010 é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É ela que apresenta a definição de ciclo de vida do objeto. Tá? Desde o seu nascedouro até o descarte, até a morte. Né? Então, tem lá toda a definição de ciclo de vida do objeto. Então, quis reforçar aqui que toda vez que a gente adota o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, eu não posso esquecer parâmetro de qualidade. E os parâmetros de qualidade devem aparecer no termo de referência ou no projeto básico. Outro critério de julgamento é melhor técnica ou conteúdo artístico. Esse critério vai considerar exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. O edital deverá definir o prêmio ou remuneração que será atribuída aos vencedores. E aí vem aqui o critério de julgamento, poderá ser utilizado para a contratação de projetos, trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Sabe de que a gente está falando aqui? Da modalidade concurso. O que eu falei ontem da modalidade concurso? Lembra? Até dei um exemplo do concurso de monografia. Né? O concurso ele tem uma característica. Quando eu faço a modalidade concurso, as empresas não entregam uma proposta. As empresas entregam, se for concurso de projeto, por exemplo, entregam um projeto pronto. E aí a administração vai analisar cada um dos projetos e verificar qual projeto atende melhor às especificações do edital. E o autor desse projeto, né, ou seja, o projeto com melhor técnica ou conteúdo artístico, se for o caso, né, o objeto com maior conteúdo artístico vai ganhar. E essa empresa ou essa pessoa vai ganhar um prêmio. Então, esse critério de julgamento melhor técnico ou conteúdo artístico está muito vinculado aí à modalidade concurso. O julgamento técnico e preço já é um pouquinho diferente. Né? Vocês se lembram do técnico e preço na 8666? Como é que funciona? Aqui é parecido. Na verdade, eu acho que não tem nem diferença. Né? Então, olha, o julgamento técnico e preço vai considerar a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas à técnica e ao preço. Então, como é que funciona? Isso aí é idêntico ao 8666. Oi?
Não, na verdade, na 8666 tem os dois. Ao contrário, na 8666 é o contrário. Na 8666, a melhor técnica não tem ponderação. Técnica e preço tem ponderação. A diferença é que a 8666 fala da média ponderada, mas ela não estabelece pesos e ela não estabelece fórmula. Tá? Então, na 8666, a técnica e preço, eu tenho uma proposta técnica, eu tenho uma proposta de preços. Aí, o que eu faço? Quando chega na licitação, eu primeiro abro a proposta técnica da empresa, eu analiso a proposta técnica e eu pontuo a proposta técnica de acordo com os requisitos colocados no edital da licitação. Depois eu abro a proposta comercial com preço e pontuo o preço da empresa. Depois eu pego esses pontos todos e aplico numa fórmula de média ponderada, geralmente dando maior peso para a técnica do que para o preço. É isso que tem na 8666. Aqui acontece algo muito parecido. A diferença é que a nova lei coloca alguns limites. Primeira diferença é que a nova lei fala que eu tenho que dar mais peso para a técnica. Tem até lógica, se é técnica e preço é porque eu quero dar mais peso para a técnica. A 8666 não entra nesse mérito. Tanto que eu já vi técnica e preço com maior peso para o preço, que eu não concordei, mas já vi licitação assim. Tá? E outro ponto importante é, os tribunais de contas batiam nisso direto. Na 8666, às vezes o pessoal falava assim, dava um peso 8 para a técnica e um peso 2 para o preço, ou um peso 9 para a técnica e um peso 1 para o preço. Aí vinha o TCU e falava, não pode fazer isso, porque embora a técnica seja importante, se você coloca 9 para a técnica e 1 para o preço, você está praticamente esquecendo o quê? Dinheiro público, não é? Então, você tem que ponderar isso numa razão não tão assim discrepante. Aí, então, a gente viu várias decisões do TCU dizendo que a proporção máxima era de 7 para 3, e é isso que aparece aqui na nova lei. Proporção máxima 7 para 3, 70%, 30%. Né? 70% para a técnica, 30% para o preço. Proporção máxima. Eu, geralmente, quando eu faço técnica e preço, eu coloco 6 para 4, justamente para não ter confusão, não ter problema. A gente coloca 6 para 4. Tá? Então, qual é a dificuldade de fazer técnica e preço? Uma vez chegou lá no TCE, o pessoal da Escola de Contas, e falou, Eduardo, queremos contratar um curso de liderança. Só que não era um curso, era uma trilha de capacitação. Não sei se vocês já ouviram falar em trilha de capacitação. Né? São vários cursos, né, com o objetivo, no final, de capacitar os coordenadores e diretores em liderança de pessoas. Vários cursos emendando um no teoria, prática, por isso é trilha, né? São vários cursos em sequência. E aí, qual era a preocupação da escola? Como é que a gente vai contratar isso? Aí eles pensaram, poxa, pregão? Poxa, mas o pregão vai basicamente olhar o preço. Por mais que a gente coloque os parâmetros mínimos de qualidade, a disputa vai ficar pelo preço, né? Vamos fazer uma técnica e preço, então? Ah, vamos fazer uma técnica e preço. Técnica e preço. Sabe qual é a dificuldade da técnica e preço? No edital, na verdade, no projeto básico, você tem que definir quais são os requisitos técnicos importantes e como você vai pontuar de forma objetiva. Essa é a grande dificuldade da técnica e preço. E aí a gente começou a se debater lá. Estava uma mesa enorme, várias pessoas da escola, mas um pessoal da área de licitações, a gente debatendo. A gente começou, olha, se a empresa tiver um professor com doutorado, 10 pontos. Se o professor tiver mestrado, 8 pontos. Se tiver só pós-graduação lato sensu, 5 pontos. É uma forma de pontuar. Mas aí daqui a pouco alguém parou para pensar, mas vem cá, o fato de o professor ter doutorado significa que ele tem a melhor didática? Não, concordam? Ele tem mais estudo, mas não necessariamente ele passa melhor. Então, será que aquele critério que a gente estava colocando seria o mais efetivo? Perceberam como é que a coisa fica complexa? Né? Acabou que essa ideia dessa contratação morreu, porque o pessoal resolveu fazer, como muitos fazem, por inexigibilidade de licitação. Justamente porque existe a possibilidade de contratar treinamento por inexigibilidade,
Porque você vai ao mercado e vai escolher exatamente quem você sabe que vai dar conta do recado. É assim que funciona. Tá? E depois a gente vai falar de inexigibilidade. Então, treinamento hoje é muito contratado por inexigibilidade por causa disso. É extremamente difícil você fazer o quê? Uma competição. É extremamente difícil você, por meio de uma licitação, obter uma boa contratação de treinamento. Porque você provavelmente não vai conseguir argumentos técnicos objetivos para, né, chegar no objetivo final, que é a melhor proposta. Todo mundo entendeu? Tá? Então, aqui, técnica e preço. A escolha, né, tem que ser feita com base no ETP, demonstrando que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração. Aqui entra a colocação que o nosso amigo fez. Não é? Aí, se você faz um ETP, né, e você reconhece que você, para contratar determinado objeto, existem várias formas diferentes e vários níveis de qualidade diferentes, tecnicamente, ou várias metodologias diferentes de execução, aí, em vez de fazer menor preço, é melhor fazer melhor técnica. Por quê? Porque aí você tem uma qualidade mínima que você aceita, mas você reconhece que podem ter qualidades muito superiores. E aí, então, em vez de fazer simplesmente pelo menor preço, você faz por técnica e preço. Porque aí você vai ter a ponderação entre técnica e preço para saber qual é a melhor proposta. Todo mundo acompanhou? Tá? Situações, né? Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, se eu vou contratar uma empresa para desenvolver um sistema de gestão de pessoas aqui para o Ministério Público, metodologias técnicas diferentes, serviço predominantemente intelectual, então, nesses casos, é melhor utilizar técnica e preço. Aí, detalhe, né? Pregão não pode ser por técnica e preço. Então, se é técnica e preço, qual vai ser a modalidade? Concorrência, certo? Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas. Bens e serviços especiais de TI e de comunicação. São serviços que, naturalmente, né, demandam uma análise da metodologia técnica de execução. E, por isso, é melhor que seja utilizado o critério de julgamento, técnica e preço. Obras e serviços especiais de engenharia. E aí vem um ponto importante. Hoje, quando se faz a contratação de uma obra, ninguém faz por técnica e preço obra. Né? Todo mundo contrata a obra como? Menor preço. Tenho a impressão que isso não vai mudar, não. Aí vamos ver como é que os tribunais de contas vão atuar. Porque aqui diz que cabe, ele não está obrigando a obra a ser por técnica e preço, mas está falando que cabe fazer critério de julgamento técnico e preço para obras. E objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Então, se tem variação de metodologia de execução, cada empresa pode fazer de um jeito diferente, então é muito importante que, na hora de selecionar a empresa, a gente compare isso. Por isso, técnica e preço é importante. E como eu falei para vocês, olha, a questão da ponderação. Deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Ou seja, a proposta técnica pode ter mais peso, inclusive deve ser assim. Por isso que eu estou fazendo técnica e preço, eu quero dar mais peso para a proposta técnica, mas eu não posso esquecer do preço. Então, no máximo, 70% para 30%. E outro ponto aqui interessante, olha, o desempenho pretérito na execução de contratos com a administração deverá ser considerado na pontuação. Se lembram que a gente falou ontem que uma das inovações da nova lei é o quê? Um registro cadastral unificado com avaliação de desempenho das empresas. Então, quando o Ministério Público contratar uma empresa com base na nova lei, ao final do contrato, ele tem que avaliar essa empresa. E essa avaliação vai ser inserida onde? No registro cadastral do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, vamos imaginar que essa empresa celebrou 5 contratos com vários órgãos públicos no Brasil inteiro. Cada órgão público desse fez uma avaliação dessa empresa. Então, essa empresa já tem uma avaliação lá no sistema. E aí, o que diz, então, a nova lei? Toda vez que a gente for fazer técnica e preço, um dos quesitos que vai entrar na parte técnica é a avaliação dessa empresa em outros contratos. Olha que bacana, né?
Então, o desempenho pretérito dessa empresa vai ser um pontinho a mais que ela vai ter. Se for um bom desempenho, vai ser um pontinho a mais que ela vai ter na hora de, né, ser selecionada ali, ou de fazermos o julgamento na técnica e preço. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante. E a novidade mesmo aí, algo que não existe na 8666, é o critério de julgamento chamado maior retorno econômico. O que é isso, maior retorno econômico? O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para contratos de eficiência. O que é um contrato de eficiência? Fui lá no artigo 6º da própria lei. Contrato de eficiência é aquele cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia à administração contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em um percentual sobre a economia gerada. Então, isso é um contrato de eficiência. O que significa dizer que eu só vou utilizar o critério de julgamento de maior retorno econômico quando o contrato a ser gerado por essa licitação for um contrato de eficiência. E a remuneração da empresa será fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia que efetivamente vai ser obtida. Sempre que eu leio isso aqui, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: o órgão público vai contratar a solução de energia solar. Primeira coisa que vem na minha cabeça, energia solar. Se eu vou contratar uma solução de energia solar, a empresa que vai ser contratada, ela vai ter um investimento inicial grande, porque ela vai colocar, né, todo aquele equipamento de captação da energia solar, as células fotovoltaicas, aquela coisa toda, vai fazer a ligação com a energia elétrica do órgão, vai fazer toda a distribuição, aquela coisa toda. Então, essa empresa ela vai entrar com equipamentos, instalação, manutenção, e, à medida que o serviço começa a ser executado, vai gerar o quê? Uma economia na conta de energia do órgão. Então, vai gerar uma redução, aqui, ó, vai gerar uma redução de despesas correntes, vai gerar uma diminuição da conta de luz do órgão público. Então, o que é um contrato de eficiência? A ideia é bem interessante. Em vez de eu pagar um valor fechado para essa empresa, quando ela apresenta a proposta dela na licitação, ela diz assim: vou te economizar, sei lá, 50% na conta de luz por mês. E aí, então, o que eu vou pagar para essa empresa? Todo mês eu vou pagar um percentual sobre a economia que ela me gera. Que percentual é esse? O percentual que ela propor, ou que ela propuser na licitação. Isso é maior retorno econômico. Então, maior retorno econômico é o quê? Eu vou contratar uma empresa que vai me atender com uma solução que vai gerar uma economia para mim. E eu vou pagar com base nessa economia. Uma partezinha dessa economia eu vou repassar para essa empresa. Então, a empresa que gerar o maior retorno econômico para a administração, ela vai ganhar. Tá? Então, a ideia é bem interessante, é bem bacana. Isso não tem na 8666, mas não é novidade, porque isso tem no RDC e isso tem na lei das estatais. Tá? Então, funciona já muito bem. As estatais usam muito isso. Então, os licitantes, para participar dessa licitação com critério de julgamento maior retorno econômico, eles vão apresentar uma proposta de trabalho que deverá contemplar, olha, as obras, serviços e bens e os respectivos prazos. Né? Então, se eu estou falando de energia solar, a empresa vai dizer que tipo de obra, que intervenção de engenharia vai ser feita, quais equipamentos que vão ser instalados. A economia que se estima gerar expressa em unidade de medida associada à obra, o bem ou ao serviço em unidade monetária. Então, ela vai dizer, olha, né, para isso é óbvio que eu preciso disponibilizar para a empresa, ou no edital eu preciso disponibilizar a minha média de conta de consumo de energia, para a empresa poder mensurar quanto é que ela vai gerar de economia mensal lá. Proposta de preço que corresponderá a um percentual sobre essa economia que se estima gerar. Então, vamos pegar o seguinte, um órgão público que gasta R$100 mil por mês de conta de energia elétrica. Aí vamos imaginar que a empresa está propondo uma redução de 50%. Então, a empresa está propondo que essa conta ela diminua de 100 mil
para 50 mil reais por mês. E ela vai apresentar uma proposta, né, de preço proporcional a essa economia. Ela pode dizer assim, olha, a minha ideia é que você me pague 10% sobre a economia gerada. Então, vamos lá. A conta do órgão público é 100 mil reais por mês, em média. Essa empresa está propondo uma economia de 50%. Então, a conta do órgão público vai cair para 50 mil reais por mês, uma bela economia. Só que desses 50 mil de economia, 10% vai para a empresa. Então, todo mês eu vou pagar para a empresa 5 mil reais. É uma bela economia que o órgão público faz. Então, o órgão público não despende grana nenhuma. Na verdade, aquilo que ele está deixando de pagar na conta de luz, partezinha dela, daquela economia, vai para a empresa. Então, é uma sacada bem legal trazida pela lei nova de licitações. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada. Quando a gente fala de conta de luz, é bem fácil, né? Parâmetro objetivo, tem lá todo mês a conta de luz com a medição, quantos quilowatts, qual o preço, então é fácil de mensurar. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Então, o retorno econômico é a economia menos o preço. No meu exemplo, o retorno econômico é o quê? Ele está me propondo uma economia de 50 mil e eu vou pagar para ele 5 mil. Então, o retorno econômico é de 45 mil reais. Todo mundo enxergou? Tá? Então, a ideia realmente é bem interessante. Só que tem um porém, né? Qual é o porém? Na proposta, a empresa falou que vai gerar 50% de economia. E se ela instalar tudo e não conseguir gerar os 50%? Temos um problema, não temos? Aí a lei trata isso também. Olha. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Então, ele falou que ia me dar 50%, que ia promover 50% de desconto, não conseguiu. Só conseguiu promover 30% de desconto. Opa, temos um problema, porque eu estava contando com um desconto muito maior. Então, eu vou abater do valor que eu tenho que pagar para ele. Mas, se essa diferença for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, essa empresa fica sujeita a sanções administrativas, porque ela me falou uma coisa que ela não está conseguindo cumprir e eu não tenho nem como tirar isso dela, porque está acima do limite que ela propôs. Tá? Então, esse seria aí um problema dessa contratação por maior retorno econômico. Todo mundo acompanhou? Então, falamos das modalidades licitatórias, falamos dos critérios de julgamento. Falta uma coisinha para fechar o edital. Modos de disputa. O que são modos de disputa? Eu tenho modo de disputa aberto, modo de disputa fechado, ou eu posso combinar aberto e fechado. Então, o modo de disputa aberto é quando os licitantes apresentam suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, sejam eles crescentes ou decrescentes. Isso é o modo de disputa aberto. Fase de lance, todo mundo ali está vendo, a disputa é aberta. Só que eu tenho o modo fechado também. É quando as propostas permanecem em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Então, vamos lá para a gente entender isso melhor. Vamos pensar nas modalidades presenciais da 8666. Concorrência. Concorrência pública. Como é que funciona a concorrência pública na 8666? As empresas chegam na sessão pública na data e horário marcado com seus envelopes. Quantos envelopes? 2 ou 3. Vamos pensar no menor preço? Então, são 2 envelopes. Um com habilitação, outro com proposta de preços. Primeiro eu abro a habilitação de todas as empresas, verifico a habilitação. Depois das empresas habilitadas, eu abro as propostas comerciais. Não tem lance, não tem nada disso. Vai valer a proposta que veio dentro do envelope. Então, isso é o modo de disputa fechado. Não tem nada aberto ali. Abri as propostas, aquela proposta que me atender pelo menor preço vai ser a ganhadora do certame. Acabou. Então, isso é o fechado. O que seria o aberto, então? O pregão. O pregão é aberto. Por que aberto? Porque as empresas chegam com suas propostas iniciais, mas eu abro uma etapa competitiva em que todo mundo está vendo, é aberto. Uma empresa vai dando o lance e cobrindo o lance da outra, uma disputa aberta. E eu posso fazer isso de forma combinada. Se a gente pegar o pregão eletrônico hoje, na forma como funciona a saúde, na forma como funciona no Decreto Federal 10.024, lá a gente já tem
a disputa aberta ou aberta e fechada. Como é que funciona o pregão eletrônico hoje no Comprasnet? A disputa aberta e fechada. Eu abro a fase de lance e quaisquer empresas, todos os licitantes podem ofertar seus lances no sistema, por um determinado prazo, né? Terminado esse prazo, o sistema identifica a ordem de classificação, ele pega a empresa que ofertou o menor preço, ele calcula 10% sobre o menor preço e pega todas as empresas que estão dentro desse intervalo. E ele possibilita que essas empresas possam apresentar uma proposta fechada. E depois da proposta fechada, a empresa que ofertar o menor preço vai ser a vencedora do certame. Então, é uma combinação de disputa aberta com disputa fechada. Logo, nas licitações, na nova lei de licitações, fica a critério da administração pública dizer qual vai ser o modo de disputa. E aí eu falei para vocês ontem, a concorrência agora, na nova lei, fica muito parecida com o pregão. Porque eu posso fazer uma concorrência eletrônica na nova lei com modo de disputa aberto, ou seja, com fase de lance. Eu posso fazer uma concorrência com modo aberto-fechado, fechado-aberto. É possível fazer isso. Ou seja, eu acabo que eu praticamente igualo, a concorrência fica muito parecida com o pregão. Por quê? Porque eu vou escolher qual é o critério de julgamento, eu vou escolher qual é o modo de disputa da concorrência pode ser igual ao do pregão, então praticamente não tenho diferença de uma para outra. Ficou claro para todos? Tá? Então eu preciso definir isso no planejamento da minha contratação para poder finalizar o edital. Então, modalidade, critério de julgamento e modo de disputa. E aí, como eu falei, na experiência a gente já tem aí do pregão eletrônico no Comprasnet, decreto 10.024 de 2019. E aí tem uns pontos importantes aí sobre modo de disputa, né? A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados critérios de julgamento menor preço ou maior desconto. Então, toda vez que eu vou adotar o julgamento menor preço ou maior desconto, eu não posso selecionar apenas o modo de disputa fechado, porque eu preciso ter aquela competitividade aberta em fase de lance. Então, se for critério de julgamento menor preço ou maior desconto, eu preciso adotar ou aberto ou combinar aberto com fechado. E na técnica e preço já é o inverso, né? Porque na técnica e preço, o que a gente viu aqui? Preciso analisar a proposta técnica das empresas e pontuar, preciso analisar as propostas comerciais das empresas e pontuar. Então, não há que se falar em disputa aberta, porque ninguém pode ter acesso à proposta técnica do outro, só no momento em que eu abrir ali na sessão pública. Então, sempre que o critério de julgamento for técnica e preço, o modo de disputa será fechado. Finalizei o meu edital, né? Fiz o meu edital, e aí depois que eu fiz o meu edital, esse edital tem que ir lá para a assessoria jurídica para ela fazer análise da legalidade, né? Isso já existia. Essa obrigatoriedade existe no 8666, parágrafo único do artigo 38. Ou seja, a assessoria jurídica tem que aprovar a minuta do edital e a minuta do contrato antes de nós publicarmos o edital. É isso que a gente chama de controle da legalidade. Continua isso aqui na nova lei de licitações. Só tem um porém. A nova lei de licitações, ela amplia as competências da assessoria jurídica. Tem alguém aqui que faz parte, que integra a assessoria jurídica? Ai, ai, ai. Ela até abaixou a cabeça assim, ela está assim. Está tudo bem com você? Tá não? Oi? Então, a nova lei de licitações, ela amplia as competências da assessoria jurídica. Artigo 53, olha. Ao final da fase preparatória, que é o planejamento, o processo licitatório seguirá para a assessoria jurídica, que realizará o controle prévio de legalidade, mediante análise jurídica da contratação. Se a gente pega a 8666, a 8666 ela fala assim,
A assessoria jurídica tem que aprovar minuta de edital, minuta de contrato, e dos termos congêneres, aditivos, aquelas coisas todas. Então, uma interpretação que a gente faz da 8666, que é o que a gente faz há anos e anos e anos, a assessoria jurídica, quando recebe processo, ela faz o quê? Ela pega o edital, vê se está dentro da legalidade, vê se todos os itens previstos na lei estão no edital, ela pega o contrato, faz a mesma coisa, se estiver tudo ok, ela, chancela lá e aprova. Se tiver alguma coisa equivocada, ela faz um parecer pedindo para fazer os devidos ajustes, é assim que funciona. Agora, o que muda no trabalho da assessoria jurídica? Não é mais uma mera aprovação de minuta, ela tem que fazer a análise jurídica da contratação. O que isso quer dizer? Aí vem as discussões aí. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, o trabalho de controle preventivo da legalidade é muito mais amplo. Outro dia eu estava assistindo a uma live, era o professor Rony Charles, professora, acho que era Gabriela Pércio, não sei se vocês conhecem esse pessoal aí. A live era específica sobre o trabalho da assessoria jurídica na nova lei. E eles falaram uma coisa bem interessante. Aumentou o escopo do trabalho da assessoria jurídica. Então, vou dar um exemplo. Eu mostrei para vocês ontem que a nova lei de licitações diz os procedimentos de pesquisa de preços. Não é? Ela não fala lá os parâmetros de pesquisa de preços? Está na lei. Chegou o processo para a assessoria jurídica. A assessoria jurídica tem que olhar preço? Não. Mas a assessoria jurídica, sob esse novo viés, teria que olhar se na pesquisa de preços foi cumprido o que está previsto onde? No artigo 23 da nova lei de licitações. Que aí sim é questão de legalidade. Todo mundo entendeu? Tá? A assessoria jurídica não é responsável pelo preço. Ela não tem que se manifestar se o preço está bom ou está ruim. Não é isso. Mas ela tem que olhar para ver se o artigo 23 da nova lei foi cumprido. Isso é questão de legalidade, do processo de contratação. Então, não é mais simplesmente olhar a minuta. Ela tem que olhar a legalidade da contratação como um todo. Já pode pedir mais gente para te apoiar lá, né? Então, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível de forma clara e objetiva, dar especial atenção à conclusão que deverá ser apartada da fundamentação e por aí vai. Aí eu estava participando de uma live, e aí nessa live estava com o professor Murilo Jacobi. E aí eu fui criticar isso aqui, né? Aí eu fui criticar esse dispositivo que eu falei, olha, poxa, eu entendo que não caberia à norma geral entrar nas minúcias de como fazer um parecer jurídico. Isso aí compete à assessoria jurídica. Aí ele me retrucou e falou, não, Eduardo, mas olha só, você está olhando para os órgãos que a gente está acostumado a trabalhar. Mas pensa no município pequenininho, que o assessor jurídico fica perdido. Então, ele passa a ter um norte, né? E aí ele ganha mais segurança jurídica. Eu falei, acho que você tem razão aí nesse aspecto. Né? Afinal de contas, são mais de 5 mil municípios, né? Desses, acho que 70 e poucos % estão abaixo de 20 mil habitantes. Então, são municípios muito pequenos, com pouca estrutura. E aí, quando a lei fala isso, ela dá um norte e uma segurança jurídica para todos esses que ainda estão começando, não têm a devida capacitação para fazer um bom trabalho junto à administração pública. Ficou claro, então, pessoal? Então, o trabalho da assessoria jurídica na nova lei de licitações, ele muda radicalmente em relação ao que a gente estava acostumado com a 8666. Tudo bem? E aqui a gente termina a fase preparatória ou a fase de planejamento. Porque depois que a gente fez tudo isso, depois que a gente montou o edital, não só o edital, como o processo de contratação foi aprovado pela assessoria jurídica, aí nós vamos fazer o quê? A publicidade do instrumento convocatório. Essa publicidade, como eu falei para vocês, ela vai ser feita no PNCP e também no Diário Oficial, a gente vai ver daqui a pouco, Diário Oficial,
jornal de grande circulação. Então, essa é a forma de nós começarmos a fase externa, ou também conhecida como fase de seleção dos fornecedores. Certo? Acho que está no horário aqui do nosso intervalo, né? Tá. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos, então, e daqui a pouco a gente volta.